Bom dia a todos e a todas. Nosso Leive, por favor. Aqui tem minhado completo da sinagoga, mas hoje o objetivo é outro. Eu queria, em nome da Hebraica, da Diretoria de Cultura Judaica, da Comissão de Cultura Judaica do Conselho, expressar a minha grande alegria por nós termos chegado a essa data. Tudo começou numa sauna, né, Mário? Há uns meses atrás, quando o Mário, em nome da comissão, está aqui presente, me indagou, né, qual seria a atividade, né, que a gente, na cultura judaica, poderia realizar inovando. Né? E a nossa inovação, eu falei para o Mário, seria a reabertura da Universidade Popular de Cultura Judaica. Então, eu acho que algumas pessoas aqui conheceram. Né? Quem conheceu? Uma boa parte da plateia. A outra parte vai conhecer agora. Uma atividade que começou, pelo que me contaram, né? Eu era muito pequeno na época, nos anos 60, 70, nomes como, de boa memória, Salomão Transmelina, o Henrique Rege, e depois a dona querida também, de memória abençoada, Fanny Rosenthal, Urãozinho. E a Fanny, a partir de um determinado momento, ela assumiu a universidade e a gente teve durante algumas décadas também domingos absolutamente inesquecíveis, tá? Tanto com pessoas da comunidade judaica, o Silvio Bandi, que está aqui passando, inquieto. Ela está filmando, Silvinho, tá bom, tem jeito. Ele está inquieto aqui, senta aqui no Turres, Spielken Turres, isso aqui, Spielken. O Silvio participou, muita gente aqui participou, tanto nas apresentações como público. Tá? E, infelizmente, a dona Fanny nos deixou, né, com atividades para a comunidade no Brasil, no mundo. Né? Ela foi homenageada pela Vitsu Mundial e nós acabamos perdendo um pouco o prumo da universidade e agora, em 2018, né, no ano abençoado aí com 18, a gente está reabrindo, então, hoje, eu espero que seja o começo, né, de uma longa jornada. A gente pretende inicialmente fazer uma vez por mês, aqui na plenária. Aí ela está pedindo para você alguma coisa. Você observa. Então, o mês que vem, né, Mário, já vamos anunciar, né? A gente vai ter uma nova mesa. A temática pelo Rosh Hashanah e Yom Kippur é a lei judaica e a lei universal. Né? Vamos ter especialistas, será no dia 23 de setembro, também no domingo, também às 10 horas. Bom, a mesa de hoje, nós temos aqui o Silvio Bandi, que se empenhou muito na preparação. Vamos ver aqui o PowerPoint dele. E ele convidou me ajuda aqui, o Geta Sandet, que está aqui ao meu lado filmando no Facebook. Sérgio Mambete, que é uma alegria incrível recebê-lo aqui na Hebraica. Eu estava contando para ele que ele falou, bom, eu já estou chegando nos 80, né? Eu falei que no Festival de Cinema Judaico a gente teve a Rita Novinsky, né? Com mais de 90. Então tá todo mundo muito firme, o que nos deixa muito felizes, né? E a Gita Ginsburg, minha querida parceira de Peretz, de Física da USP, de editora do mercado editorial, que aqui representa o Jacob Ginsburg, que infelizmente a gente ficou, né, Gita, até os últimos dias aí, o Mário também aí como doctor, acompanhando a história. Ele não pôde estar presente, mas a Gita está aqui representando e eu vou passar diretamente a palavra para a Gita. Por favor, Estela, passar o microfone para a Gita, que ela vai trazer uma mensagem e um texto do próprio Jacó. Gita, muito bem-vinda. Você é também parte da história da cultura judaica de São Paulo, como editora, como pessoa, como intelectual. Muita vida para você e para o Jacó. Né? Eu tive o ano passado na Casa Guilherme de Almeida,
uma homenagem à editora Perspectiva, 50 anos, e o Jacó estava com uma Globete lá, que eles conseguiram, nem lembro quem era, uma artista famosa aí na Globo, para entrevistá-lo. Ela fez uma pergunta e acabou a participação dela. O Jacó seguiu 1 hora sozinho falando, com uma lucidez maravilhosa. Quem quiser, gente, no YouTube, no programa que eu tenho de televisão Nova Estela, tem 2 entrevistas com ele, com a história da editora e com a história da vida dele em relação aos livros, que é imperdível. Gita, a palavra é sua. A todos, bom dia. Na verdade, ele pediu que eu falasse em nome dele. E falar em nome dele é muito difícil, porque cada qual tem um jeito. Então eu vou falar em meu nome aquilo que eu penso das coisas dele. O título da sessão é a São Paulo Judaica de Antigamente. E o que eu trouxe é exatamente esse tema. Na verdade, todos nós aqui somos, de alguma maneira, ou filhos, ou netos, e alguns até bisnetos, dos judeus que vieram na São Paulo de antigamente. Estou falando de um grupo mais antigo que chegou antes de 1930 para o Brasil. E sobre isso, o que se pode dizer é da tremenda coragem desses imigrantes que saíram de uma Europa conturbada pela grave crise e vieram aqui com uma mão na frente e outra atrás, né? Descendo dos navios em Santos e chegando na Estação da Luz e se radicando de alguma maneira no Bom Retiro, que na ocasião era o grande centro da comunidade desses imigrantes. E hoje, se vocês abrirem a Folha, a revistinha da Folha, a Coreia aparece no grande domínio do Bom Retiro. Pois é. E o que passaram esses imigrantes? Então, o Jacó escreveu Pequenas Coisas. Quer dizer, eu vou ler um pequeno trecho. E, naturalmente, é como ele via. E aquilo que a gente vê é uma parte da realidade que é. E outra é uma parte da nossa invenção. E eu peço a vocês que inventem junto conosco aquilo que eu e o Jacó vimos ou vemos na minha leitura. Russo, sem vergonha, aquele casaco. Você me enganou, vou chamar a polícia. Tá russo, não deu nem para sair, seu russo ordinário. A mulher gritava, de seus olhos esbugalhados saíam chispas. Da língua em febril movimento, labaredas de palavras, e no seu rosto contorcido pela fúria, 1000 demônios pareciam haver tomado a sua forma. De todas as portas e janelas daquela casa de cômodos, de longo corredor, emergiram cabeças desorientadas, rostos espantados e olhos curiosos. Mulheres, muitas crianças e alguns velhos compuseram rapidamente a plateia. Strulik olhava para aquela cena assombrado. Nunca presenciara uma coisa assim. Não entendia o que a mulher gritava, nem por que ela gritava. Ouvia os sons que explodiam no seu cérebro. Não conseguia ligá-los em algo que fizesse sentido para ele. O que é que ela estava falando? De russos? De cossacos? De polícia? Perguntava-se atônito, tentando traduzir aquele destampatório para o Yiddish, pois não compreendia quase nada do português. E o que tinham a ver esses russos e esses cossacos com a polícia daqui e com o dinheiro que ela lhe devia e que deveria cobrar? De fato, batera naquela porta com firme intenção de receber a prestação, já que há mais de uma semana voltava todos os dias para acertar a conta.
e a sua freguesa sempre davam um jeito de não estar. Ora, era o marido que aparecia com ar de quem não queria ser incomodado, para avisar que ela havia saído. Ora, eram os filhos que faziam de conta não entender o que o gringo procurava. Esse é apenas um trecho mostrando dessa tremenda dificuldade da relação entre o que se pensa, o que se ouve, o que se entende, de entrar dentro daquilo que se chama a palavra. O casaco ficou russo, era preto. Bem, e naturalmente essa adaptação toda foi levando naturalmente esses gringos, esses Sruliks que vieram da Europa Oriental a situações novas, né? E como é que isso foi feito? Então isso é feito de outra maneira. São as andanças daqueles que vendiam a prestação nas ruas de São Paulo. As andanças de Strulik pela boa terra de Piratininga levaram-no a cruzar não só o Tamanduateí e o Tietê, como invadir inclusive a borda do campo, onde soube com júbilo que João Ramalho, genro querido de Tibiriçá, era seu correligionário. Né? O João Ramalho assinava com Rô. Né? Rô é o grego, desculpe, com R e Yiddish. O judaico ou hebraico, por assim dizer. Né? Sentindo-se cada vez mais à vontade nessas plagas, atreveu-se mesmo a percorrê-lo até a Cantareira e a escalar o Jaraguá para descortiná-las na sua pujança, que incluía, é claro, a Penha e o Bom Retiro. Só não esquadrinhou com igual espírito bandeirantes o Brás, o Bexiga e a Barra Funda, por considerá-los territórios batidos, não por inimigos, mas por companheiros de profissão, àquela altura quase todos corintianos, embora ele próprio, tendo provado e apreciado o gosto do bacalhau com azeitonas, regado a vinho, começasse a nutrir fortes as simpatias pela portuguesa. Galgando ladeira na montante da poeira, e vadeando várzeas na vazante das enchentes, devastou este solo com as duas solas de seus sapatos, o que aumentou crescentemente a sua intimidade com a paulistana geografia e o apuro de seu ouvido para o entendimento da língua geral das gentes. Não que houvesse aprendido tupi-guarani, mas entre a carga consonantal lusitana, o cantábrico toscano-calabrês, o silibar hispânico, a moleza dialetal caipira e as modulações vocais paulistanas da gema, ele se vira muito bem com adaptações e traduções para o Yiddish, tendo até contribuído grandemente para expandir o glossário de termos e a riqueza das fermosas pétalas da flor do laço. Tanto assim que, honrando positivamente os fundadores da República, soube converter Quintino Bocaiúva, vulgo Rua, em Caqui Bocacu, e Benjamin Constante, vulgo Rua, em Benjamin Constance. Do mesmo modo que lhe foi dado verter a fórmula nacional para o descanso ou a repulsa à dignidade ofendida num sonoro a banana for you, for com o devido acompanhamento gestual autóctone, que eu não vou fazer porque não fica bem. Ou seja, a vernacular uma banana para você, ainda que intimamente lamentasse o desperdício de tão precioso fruto. Ou despachar um chato com a molir-me-mich, isto é, em linguagem castiça, não me amole, após um instante, diz-me a faz favor, com todo o vigor pleonástico de faça-me, faz favor. Bom, são pequenos trechos
que é a visão de toda essa entrada numa terra estranha, de toda essa entrada em tomar posse de uma língua, posse de um certo dos costumes, posse da culinária, enfim, posse de uma cultura para a qual esses mesmos imigrantes, através deles próprios e de seus filhos, também contribuíram grandemente para o progresso desse país, apesar dos antissemitas. Não é? Então, o que eu quero, essa é a mensagem que eu queria transmitir nas palavras dele. Muito obrigado, Rita. Queria agradecer a tua iniciativa e, Rita, pedir que você transmitisse ao Jacó nosso carinho e que ele, de certa forma, é o nosso patrono da universidade, na sua reabertura, e a gente torce aí para ele vir aqui ainda. Diga. Eu só queria, então, terminar lendo um último verso que ele fez num livro que acabou de sair, que chama-se Visão. Shabat dos tempos no sétimo espaço do Ensof, translúcida antivisão do cabalista, última sefirá da emanação, no Big Bang da criação, beatífica visão do Hassid.